estou te convidando para um tempo de comunhão na presença do Pai, daquele que te ama, que deu o único filho dele para morrer numa cruz por você. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor esse momento, meu Deus, e eu quero pedir que o Senhor venha colocar a tua mão poderosa, meu Deus, nessa live, meu Deus, que o Senhor venha alcançar o nosso coração, que o Senhor venha alcançar o coração de cada pessoa que vai ouvir essas palavras, que não sejam palavras minhas, mas sejam palavras que venham do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Porque de mim mesma, Pai, eu não tenho, Pai, o que dar ao seu povo, mas se o Senhor vier sobre nós, eu sei, Pai, que teremos, meu Pai, seremos como um rio abundante, um rio de águas vivas, e que o Senhor venha se fazer presente em todo o tempo. Nós desde já repreendemos todo espírito maligno, todo espírito que não vem do Senhor, toda voz que não é do Senhor, seja calada, destruída, aniquilada, todo espírito de preconceito, todo espírito de conceito humano, religiosidade, todo paradigma, todo engano, toda mentira, caia por terra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos começar, gente? O tema aí a gente vai falar um pouquinho sobre paternidade versus orfandade, para que a gente possa poder construir juntos aí esse entendimento. Como eu falei na semana passada um pouquinho, né, o quanto isso mudou a minha vida, mudou o meu relacionamento com Deus. Descobrir sobre a paternidade de Deus foi algo que transformou, né, a minha fé, mudou tudo em mim, mudou ministério, mudou tudo, porque antes eu falava que Deus era meu pai, mas eu não entendia com o espírito, vamos dizer assim. Eu entendia com a mente humana, com a alma, mas não entendia com o meu espírito. E o quanto Deus se revelou a mim através dessa palavra, paternidade, muita coisa que eu havia construído ao longo dos anos, como fé, como maneira de servir, como maneira de fazer a obra de Deus. Eu descobri que aquilo não estava certo, que não era daquele jeito que Deus queria que eu fizesse as coisas, e isso mudou completamente. E tem mudado, né? Tem muita coisa ainda que precisa ser desconstruída, muita coisa que ainda precisa cair por terra, que quando a gente vê, a gente está ali fazendo igual, mas hoje com o entendimento que Deus tem dado, isso automaticamente o Espírito Santo já corrige a gente ali imediatamente, quando a gente começa a querer cair nos antigos vícios, né, nos antigos conceitos, porque a gente acostuma fazer as coisas de uma maneira, e é uma luta diária para que a gente possa fazer diferente, fazer segundo o entendimento que o Espírito Santo está dando, né? Você entender com a mente é uma coisa, você crer com o coração é outra, e você pôr em prática também é outra. Então, Deus, ele tem nos ajudado nesse sentido, né? Então, quando eu compartilho isso aqui, é para que Deus possa ajudar a sua vida também. Como eu falei também na semana passada, eu não sou a dona da verdade, eu não sou perito nesse assunto, né? Eu tenho aprendido muito com Deus. Tem muitas pessoas, muitas vozes do Senhor falando sobre esse assunto. Se você pesquisar na internet, você vai ver muita gente de Deus, muitos pastores, pessoas de Deus falando sobre esse assunto. E eu creio que Deus tem levantado pessoas para falar nesse tempo sobre esse assunto, porque Jesus, né, vamos dizer assim, uma das grandiosas missões de Jesus aqui foi revelar o Pai a nós, quando ele esteve aqui na terra, antes de se entregar ali na cruz, né, uma das coisas que Jesus veio fazer aqui é nos revelar o Pai, porque na antiga aliança pouco se falava de Deus como Pai, se falava mais de Deus como Senhor, se falava mais dos servos de Deus. E na nova aliança, no Novo Testamento, é que a gente vai ver mais falando sobre Deus como Pai. E isso é muito importante. Se tem uma maneira que Deus quer que a gente chame Ele é de Pai. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, quando ele começa a oração, ele começa chamando Deus de Pai, né? Ele diz, quando vocês forem orar, orai assim, Pai Nosso
Pai Nosso. Então, até então ninguém nunca tinha falado desse jeito, ensinado as pessoas a fazer oração dessa forma, e Jesus vem e ensina para os seus discípulos como é a verdadeira maneira de orar, que é chamando Deus de Pai. Então, às vezes a gente quer ser tão espiritual, a gente vai para uma adoração e chama Deus de tantas coisas, né? Que Deus é lindo, grande, maravilhoso, poderoso, onipotente. Ele é tudo isso, mas o que ele quer é o nosso relacionamento com ele como pai, né? Que você acostume chamar Deus assim, né? Em todo o tempo, chame o pai. Por quê? Porque isso é uma verdade que ela vai sendo plantada dentro do seu coração. Quando você for orar, chame Deus de Pai. Quando você for falar dele para outras pessoas, chame ele de Pai. Pai, sempre se refira a Deus como Pai, porque essa verdade ela vai entrando dentro de você. Ela vai entrando dentro do seu coração. E essa é como se você estivesse chamando a existência, né? Aquilo que você ainda não sente, porque talvez você não sinta Deus como Pai verdadeiramente. Mas quando você chama ele de Pai, todas as vezes que você vai chamando ele de Pai, isso vai entrando dentro do seu coração e vai ajudando a desconstruir os velhos conceitos. Amém, gente? Então, eu preparei aqui, né, no meu estudo tá aqui, ó, você vai ver que tá azul e vermelho. Ou seja, eu coloquei algumas características da paternidade e outras características da orfandade, confrontando uma coisa com a outra. Confrontando a paternidade de Deus com a orfandade, com o espírito de orfandade, que é o espírito que muitas vezes tem andado sobre a igreja do Novo Testamento ainda. Embora nós somos filhos de Deus, nós falamos sobre isso, nós pregamos sobre isso, mas quando a gente olha para a prática, a gente não vê essa característica de filho muitas vezes. A gente vê muitas vezes um povo vivendo como servo, vivendo como escravo, trabalhando no reino de Deus ainda como servo, assim como na parábola do filho pródigo, a gente vê ali que, na verdade, tanto o filho que saiu de casa como o filho que ficou, eles têm um conceito errado do próprio pai. O que saiu de casa, quando ele, depois de gastar toda a sua herança, e que tudo isso acaba, ele se arrepende e ele pensa em voltar. Olha o pensamento dele, ele diz: eu vou voltar para o meu pai e vou pedir para ele para que eu seja recebido como um servo dele, né? Como um escravo dele, como um servo, porque ele chega na conclusão, meu pai é tão bom que até os empregados dele vivem bem. Então, se eu voltar para casa dele e se pelo menos meu pai me aceitar como empregado, para mim já vai estar de bom tamanho. Só que a palavra de Deus diz o que ali na parábola? Que o pai, quando vê a vista o filho vindo, corre ao encontro do filho, ainda longe, abraça ele, recebe ele e restitui a ele o seu lugar de filho. Então a gente olha e vê que Deus não quer que a gente seja servo, empregado, apenas servo dele, né? E qual é a diferença disso, pastora? A gente não tem que trabalhar no reino de Deus, servir o reino de Deus? Sim, a gente trabalha no reino de Deus. Mas quando eu tenho a paternidade de Deus bem definida na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o meu pai e não para Deus, né? Porque se eu sou só servo de Deus, eu me vejo como um servo, eu trabalho para Deus, eu trabalho para o reino. Agora, quando eu entendo que Deus é meu pai, eu trabalho com o meu pai, colaborando na obra do meu pai, né? O meu pai está trabalhando e eu trabalho com ele. Eu trabalho em prol do reino, que não é só dele, é meu também, porque eu sou filho, e se eu sou filho, eu sou herdeiro. Nós vamos ver isso aqui, né? Então, eu não estou trabalhando para alguém, eu estou trabalhando com alguém, juntamente, né? É isso que Deus quer, essa parceria nossa com ele, né? E nós vamos ver porque o que isso muda na nossa vida, isso muda tudo, muda muito. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre, a primeira coisa que eu quero confrontar aqui hoje a respeito da paternidade de Deus com o espírito de orfandade é o seguinte: a paternidade do Senhor, quando ela vem na nossa vida, ela é definida na nossa vida, a primeira coisa que acontece conosco, aceitação de filhos. Nós somos recebidos como filhos. Eu falei na semana passada de João capítulo 1, versículo 12.
que lá está escrito, e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então a pessoa, quando ela aceita Jesus na sua vida, né, ela recebe não só o perdão dos seus pecados, ela não se torna somente uma nova criatura, como ela também recebe poder para ser aceita como filha de Deus, como um filho de Deus. Por quê? Porque quando houve o pecado, o espírito de orfandade vem sobre o homem. Né? Porque Deus ali como pai, no Éden, que estava ali junto com Adão, com Eva, naquela comunhão, naquela sintonia perfeita, aquilo é quebrado. Aquilo é quebrado, porque a Bíblia diz que entra um espírito de morte. E o espírito de morte separa Adão, separa a humanidade do seu pai. A morte separa, né? A morte não separa as pessoas? A morte separa. Se você olhar a morte do lado carnal, o que acontece? A morte, ela traz uma separação, né, entre as pessoas. Quem morreu e quem não morreu, ali vai haver uma separação, uma quebra. E foi isso que aconteceu. Quando Deus fala para Adão que a morte viria sobre ele, era sobre essa separação. E ali a paternidade de Deus foi removida da humanidade e no lugar da paternidade entra o espírito de orfandade, né? O espírito de órfão. Por isso que lá no Novo Testamento Jesus vai dizer assim, olha, não vos deixarei órfão. Ele fala que quando ele cumprisse aqui na terra o que ele tinha para cumprir, ele não nos deixaria órfão. Por que ele fala isso? Porque quando ele vem e revela a paternidade. Com Jesus, a paternidade de Deus vem para a terra de novo. Amém? Né? A paternidade do Senhor vem para a terra junto com Jesus. Mas quando Jesus, ele fala, né, a respeito disso, dele terminar a sua missão aqui, ele voltaria para o reino de Deus, para o céu, né? Ele voltaria a estar assentado ao lado do Pai, mas ele declara, eu não vou deixar vocês órfãos. Quer dizer, eu vim, trouxe a paternidade de Deus para cá, eu vou voltar para o Pai, para o céu, mas dessa vez, eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ser mais órfãos. Agora, o Espírito de Deus, ele vai habitar em vocês. E é esse Espírito que vai trazer sobre vocês a paternidade do Senhor. Vocês não vão mais ficar órfãos. Amém? Então, a primeira coisa quando a gente recebe Cristo é essa aceitação como filhos. Nós somos recebidos no mundo espiritual como filhos de Deus. E se a gente for, vamos lá em Romanos, capítulo de número 8. Antes da gente, pode abrir já aí em Romanos capítulo 8, que eu vou falar dele. Já para confrontar, né, a aceitação, a paternidade nos dá a aceitação de filho. E a orfandade, o espírito de orfandade, é o que veio o quê? Trazendo a rejeição. Espírito de rejeição. O que significa isso? Rejeição. A pessoa tem a rejeição nela, é como se ela não tivesse o quê? Um lugar. Não há um lugar para ela. Tanto é que muitos que às vezes pecam, né, que a pessoa está dentro da igreja, ela faz a obra de Deus e às vezes acontece, né, dela cair. Muitas às vezes não conseguem voltar. Sabe por quê? Porque eles não entendem essa paternidade. Porque o que acontece? A pessoa, ela acha que o plano de salvação de Deus não é para ela, não está acessível a ela. Porque o pecado dela é muito grande, porque ela não vale nada, né? Tem esse sentimento. Às vezes você vai evangelizar uma pessoa que vive numa vida de pecado, uma vida de pecado escandaloso aos olhos da gente, porque eu creio que diante de Deus não há muita diferença. Mas, por exemplo, se você evangeliza uma pessoa que se prostitui e tudo, uma das maiores dificuldades que aquela pessoa tem é de entender que o Senhor aceita ela agora, né? Porque ela fica naquela condenação, naquela rejeição, mesmo ela saindo daquele pecado, mesmo ela, às vezes ela não consegue nem ter força para sair, justamente porque ela acha que para ela não tem mais jeito. Quantas pessoas estão vivendo uma vida assim? Quantas pessoas não vêm para Jesus, não vêm para a igreja? Sabe por quê? Porque ele acha que a igreja não é lugar para ele.
Ele acha que não tem mais jeito para ele, que ele já pecou tanto na vida, que ele já fez coisas tão horrorosas, que ele já fez coisas tão feias, que Deus não vai aceitar a pessoa. Que Deus não vai aceitar, ela não consegue encontrar um lugar para voltar. Ela não consegue encontrar esse lugar. E quando encontra esse lugar para vir, ela não vem como filho. Ela vem naquele pensamento do filho pródigo. Eu vou voltar para o meu pai, mas eu vou pedir para ser servo dele. Então ela vem, né, como um servo. Quando encontra um lugar, ela vem para servir, ela vem para, como a gente falou na semana passada, para fazer do serviço a sua chave de aceitação. Para fazer do serviço dentro da igreja, né, da posição que ela vai ocupar como servo de Deus, ela quer fazer daquilo a sua chave de acesso ao coração de Deus. O serviço é o seu... a sua chave para ser aceito, né? Quando na verdade não é. A chave para ser aceito é Jesus. Amém? A chave para a gente ser aceito por Deus é Jesus. Todos quanto receberam, foi dados o poder para que eles sejam feitos filhos de Deus. Então, a chave nunca é o seu serviço. Nunca é o cargo que você ocupa dentro da igreja, nunca é o que você faz, nunca é o seu dízimo, nunca é a sua oferta, entende? A chave para você ser aceito por Deus é você entender que se você recebeu Jesus, você foi aceito pelo Pai, amém? Foi dado a você um poder de ser feito filho de Deus. E aí é onde a gente precisa começar a lutar contra esse espírito de rejeição. O espírito de rejeição é terrível. O espírito de rejeição, ele tira a gente do plano de salvação. Ele nos faz nos sentir excluídos deste plano. Principalmente pessoas que se acham muito pecadoras. Né? Tem gente que se acha muito pecadora, não imagina, eu já fiz cada coisa... Né? Ou pessoas que se desviaram e não conseguem voltar porque pensam assim, mas eu fiz muita coisa errada, eu conhecia a palavra, né? Eu já sabia, eu já fiz a obra, eu servi, mas eu caí, e nessa que eu caí eu fiz muita coisa errada. E aí a pessoa fica achando que Deus não vai mais aceitá-la, que Deus não vai mais receber, e ela não tem força para se levantar, ela não tem força para sair do pecado. Porque se você souber que tem alguém te esperando, aquilo é motivação para você ir até o encontro daquela pessoa, não é verdade? Então eu quero dizer para você que de repente está me ouvindo aí e que até conhece a palavra, que se desviou, já foi um pastor, já foi um obreiro, se batizou e depois disso você pecou muito, você fez coisas horríveis, mas eu quero dizer que o Pai continua te esperando. O Pai continua esperando você. É só você vir. Vem que o Pai está te esperando e Ele vai te receber. Ele vai te receber e não é como escravo nem como servo, é como filho. Tá bom? Há um lugar para você na presença de Deus. É o que você precisa entender. Outro confronto que a gente pode fazer aqui com a paternidade de Deus e a orfandade é a afirmação. Quando você recebe o Senhor, Ele vai afirmar quem você é nele e quem Ele é em você. Ele vai afirmar a sua identidade. O que é identidade? Identidade é semelhante, né? Semelhante a quem? A seu pai. Romanos 8, que eu pedi para você abrir, capítulo de número 8. Vamos ler? Aproveita aí, e compartilha o link com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra. Romanos 8, capítulo 8, versículo de número 15. Diz assim, Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de servos, de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vou ler de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Ou seja, aqui a palavra de Deus está dizendo de um estado que nós antigamente andávamos, que era o estado de quê? De escravidão, de servos, né? Essa falta que
o pecado de Adão deixou na humanidade, por Adão ter perdido a cobertura paterna de Deus sobre a vida dele, nós já nascemos com essa carência, né? A gente já nasce com essa carência de Deus, essa carência paterna, né? De Deus, de ter esse encontro de Deus como Pai. Mas aqui está dizendo, vocês não receberam aquele mesmo Espírito. Nós não recebemos aquele mesmo Espírito para que a gente possa novamente estar andando em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, pelo qual clamamos Paizinho. E no versículo de número 16 diz, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Quando nós entendemos isso, quando a paternidade de Deus vem ao nosso encontro, há uma confirmação. Testificar é confirmar. O Espírito, quando eu comecei a ouvir mensagens sobre isso, quando eu comecei a entender sobre isso, começou a ver, sabe, essa testificação no meu espírito. O Espírito de Deus que habita em mim, ele começou a testificar com o meu espírito. Por mais que de onde eu vim, a gente era ensinado, né? Muitas vezes eu aprendi a não ouvir, vamos supor, né? Outros pregadores, a não ouvir pessoas de outro ministério. Então eu tinha ali só aquelas pessoas como minha referência e eu nunca tinha ouvido esse tipo de mensagem. Então a primeira vez que eu fui ouvir, eu rejeitei aquela mensagem. Eu rejeitei a princípio, mas depois de ouvir, dentro do meu coração ficou ali, o Espírito Santo começou a testificar com o meu espírito que aquela mensagem era verdadeira, que aquela palavra era real, assim como eu creio que nessa noite Deus vai testificar aí no seu coração, aonde você estiver ouvindo, onde você for ouvir depois, Deus vai testificar no seu coração que essa mensagem é verdadeira e é para você. Por mais que às vezes você olhe a pessoa, às vezes a pessoa olha, né? Talvez me olhe pregando e o coração dela rejeite, ela não quer ir, pastora, essa pastora aí e tal, né? Para alguns, né? A rebelde e tal, tá ali pregando, aí não quero nem saber. Mas Deus vai testificar no seu coração que não é isso. Amém? Que eu não estou aqui debaixo de um espírito de rebeldia. Pelo contrário, eu estou aqui debaixo de um espírito de Deus, um espírito de adoção de filha. Amém? E aí o que acontece? Quando você entende isso, o Espírito Santo, né? Se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando em você, ele vai começar a testificar no teu coração. Ele vai começar a declarar para você essas verdades, aquilo vai começar a ficar claro para você. E quando começa a ficar claro, você vai começar a deixar de aceitar algumas coisas. Como aconteceu comigo, algumas coisas que eu comecei a ver, que eu praticava, que eu me sujeitava, algumas ordens humanas, algumas maneiras de servir dentro do reino de Deus, dentro da igreja, aquilo começou eu não aceitar, porque o Espírito de Deus testificava que eu era filha, e se eu era filha, se eu sou filha, eu não devo fazer aquilo, eu não preciso daquilo, eu não preciso correr atrás de uma aceitação humana. Amém? Então, por um lado, né, a paternidade traz a afirmação da sua identidade como filho. Você é filho de Deus, você começa a entender que há uma herança do Senhor para a sua vida, que você não nasceu para ficar correndo atrás de homens, para ficar agradando pessoas, que você não nasceu para ficar na dependência das pessoas. Amar as pessoas é uma coisa, ficar naquela dependência emocional, sabe? Tem gente, irmão, que às vezes ele tá num lugar que nem tá fazendo bem mais para ele, mas sabe por que ele tá ali? Por causa da carência, a dependência que tem do homem, né? Uma fome emocional tão grande que vem sobre a vida da pessoa, que ela vai se sujeitando a tantas coisas, ela se sujeita até a abusos, né? Por isso que hoje tem tanta gente ferida que não quer ir para a igreja, porque já foram abusadas, né? Receberam abusos de líderes que também, né, não sabem o que é esse espírito de paternidade, não tem sobre eles esse espírito de paternidade, porque hoje está cheio. Tem muito pastor que é órfão, que o que está sobre a vida dele é um espírito de orfandade. Ele se move pelo espírito de orfandade. E um exemplo disso, por exemplo, pastores que são muito
autoritários com as ovelhas, com as pessoas. Ele começa praticamente a desenvolver um relacionamento quase que de patrão e de empregado. Ele começa a dirigir a igreja como se a igreja fosse uma empresa, e aquelas pessoas que estão ali, os membros, os obreiros, dizimistas, são empregados daquela empresa. Ele começa a dar ordem, ele não sabe conduzir, pastorear é outra coisa. É claro que a obediência à palavra, a obediência aos líderes, isso é de Deus, mas a gente precisa entender que a gente não tem que se mover no espírito do mundo. Amém? Eu, sinceramente, tem algumas coisas que não entram no meu coração, sabe? Às vezes a gente vê uma mistura das coisas de Deus com as coisas que diz respeito à vida natural, né? Por exemplo, coaching, né? Eu não tenho nada contra os coachings, eu acho que os coachings são bacanas, são legais, mas eu acho que existe um lugar para o coaching atuar. E esse lugar que o coach vai atuar não é num púlpito. Amém? Não é no púlpito. Eu acho que púlpito não é lugar para coaching. Coach, ele tem um outro lugar de atuação. Parabéns, não tenho nada contra. Entendeu? Se um dia precisar, se eu achar, né, Deus me convencer que eu preciso de um coach para gerenciar alguma área da minha vida, no que diz respeito à minha vida natural, com certeza eu vou procurar. Mas lugar de coach para mim, tá? Cada um pode ter a sua própria opinião, mas para mim o púlpito não é lugar para coach. Púlpito para mim é lugar para se pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus. Ah, mas o cara é coach, mas ele é cristão, ele vai falar dentro da Bíblia. Ó, entendeu? Não vai ser legal. Justamente por quê? Por causa que existe isso dentro da igreja, pessoas que ainda não têm a paternidade de Deus curada, líderes que não são curados nessa parte ainda, que não são transformados, que não entenderam ainda a paternidade do Senhor e nem querem entender, porque existe, às vezes o cara já é um pastor, já é um líder há muitos anos, e o orgulho toma conta. Né? Uma soberba do cara achar que ele não precisa aprender mais nada, que ele já sabe. Então imagina, quem sou eu para falar alguma coisa para ele? Ele não vai querer me ouvir. Quem sou eu, né? Um profeta menor. Mas os profetas menores estão na Bíblia. Amém? Glória a Deus, né? Quem sou eu? Profeta menor. Mas os profetas menores têm muita lição para a igreja do Senhor. Então, aí começa a haver uma mistura. Aí o cara pega aqueles conceitos de gerenciar, por exemplo, uma igreja, de gerenciar uma empresa e quer trazer aquilo para dentro da igreja. Eu acho que não é legal, cara. Não vai ser legal, não vai. Começa a haver um negócio assim. Eu falo porque, olha, eu sei disso. Eu sei porque eu tô falando na prática, entendeu? Já vi de perto. A coisa começa a ficar esquisita. Começa a ficar esquisita dentro da igreja, porque começa a ver um ambiente, parece que é um ambiente, assim, uma atmosfera meio que corporativa, sabe? E não é isso que Deus quer de nós, como igreja. Se de repente a igreja começa a se desenvolver, e aí tem um setor da igreja que vai trabalhar, por exemplo, com empresários, com empreendedores, e ali vai ter uma palestra que vai... ou um curso à parte, uma escola para trazer isso para dentro da empresa da pessoa, né? Uma palavra direcionada para o empresário, para o dono de empresa, aí é outra história, né? Eu acho que aí é uma coisa que tem que ser à parte, um trabalho até, né, que não se misture com o culto em si, amém? Não pode misturar as coisas, justamente para que não haja esse espírito de engano, né? Eu sempre tenho falado sobre isso, que uma coisa assim que eu percebi é que a linha é muito fina. É muito fina, é uma linha muito fina. Quando você vê, você já ultrapassou ela, sabe? E se a gente não se mover com muito temor a Deus e com muito desejo de ouvir a Deus, meu amigo, a gente vai se perder. Às vezes eu tenho visto algumas pessoas que têm saído de um buraco e caído em outro, sabe? Pessoas que saiu ali, aí você fala, nossa, saiu da religiosidade, daqui a pouco você começa a ver a pessoa pregar, ela tá num outro engano. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia, né? Então a gente precisa ficar muito
temente a Deus mesmo, sabe? Temente. E tá com muito temor no coração ali, e se movimentar com muito cuidado, sabe? Com muito temor, pedindo a Deus, Senhor, na dependência do Espírito Santo o tempo todo. Senhor, me ajuda, Senhor, não deixa eu fazer nada que não seja da tua vontade, não deixa eu fazer nada que o Senhor não tenha me autorizado, né? Em nome de Jesus, é isso que a gente precisa, amém? Ser conduzidos verdadeiramente pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, e não se movimentar muitas vezes pela necessidade, a necessidade do crescimento da igreja, a necessidade do povo, né? O que as pessoas estão pedindo, o que as pessoas estão querendo, eu já fiz isso demais, e isso é uma coisa que eu não quero mais fazer. Não quero, porque Deus me tirou disso. Eu falei, não quero mais. Quantas vezes, né, a gente fazia uma campanha porque o povo estava indo embora da igreja, não estava vindo mais. Não, então vamos fazer uma campanha para animar o povo, para trazer o povo, para segurar o povo, para não sei o quê. Não é isso que Deus quer, sabe? Não é. Mas o que tem? É uma estratégia, é sabedoria, não é pecado. Olha, irmão, é pecado. É pecado. É pecado porque não é o que Deus quer que a gente faça, tá bom? Então, quando nós recebemos o Espírito de paternidade, o Senhor, Ele coloca sobre nós uma afirmação de quem nós somos nele e de quem Ele é em nós. Já o Espírito de orfandade, ele rouba essa identidade. Ele rouba essa identidade e rotula a gente, né? Coloca rótulos. E é onde as pessoas, às vezes, dentro da igreja, por isso que elas brigam tanto por cargos, por títulos, por nomes, por microfone, por aparecer, por estar ali, por ser isso, porque é tirado dela, né? O inimigo rouba dela, o espírito de orfandade rouba dela a paternidade. Porque quando você tem a paternidade de Deus, você sabe quem você é. E isso vai trazer dentro de você uma tranquilidade, um contentamento no seu coração. E esse contentamento é algo que eu tenho experimentado de Deus, tão maravilhoso. Porque você vê outra pessoa crescendo mais que você, alcançando um lugar, você fica feliz, você consegue ficar feliz por aquela pessoa, sabe? E não desejar o lugar que é dela, desejar estar ali também e tal. Como muitas vezes eu nunca fui de desejar lugar de ninguém, mas eu já desejei estar ali onde aquelas pessoas estavam. Estar naquele grupo, fazer parte, né, daquele grupo seleto, vamos dizer assim, né? Estar ali, porque aquilo no meu inconsciente, hoje eu vejo que aquilo era o quê? Era um roubo da minha identidade. Eu queria me sentir parte, me sentir aceita, me sentir parte do grupo, sentir parte da obra de Deus, de verdade, né? Sendo reconhecida pelos homens, e aquilo acabava sendo como se eu fosse reconhecida por Deus, né? Porque quando os seus líderes, os seus pastores te reprovam, você sente que Deus está te reprovando. E isso não é verdade, né? Isso não é verdade, porque escuta o que eu vou te falar. Às vezes o seu pastor está te reprovando, né? Reprovando aquilo que você faz, né? Reprova, às vezes você faz as coisas na simplicidade, não digo fazer de qualquer jeito, mas na sua simplicidade. Às vezes o resultado que você dá não é o que os homens esperam, pessoas esperam, e aí você é reprovado, e isso faz você se sentir reprovado por Deus. E isso é outra marca da orfandade, né? O espírito de orfandade, ele vai trazer isso para as pessoas. Até anotei aqui, o espírito de orfandade, ele faz a gente ter um olhar escasso. O que é isso? É a gente sempre olhar o que falta, o que está faltando. E nunca ter um olhar abundante. A paternidade de Deus, ela faz você ter um olhar abundante. O que é isso? É você comemorar cada pequena vitória. É você comemorar cada pequeno progresso, sabe? Cada pequena melhora em você como pessoa. Quando você tem isso de Deus em você, você entende que você é filho de Deus, cada pequeno passo que você dá, o Espírito de Deus dentro de você vai te incentivar a comemorar isso, amém? A comemorar, a ficar feliz. Eu gosto quando a Joyce Meyer, ela diz assim, nós não estamos ainda aonde deveríamos estar, mas já não estamos mais lá onde estávamos lá atrás. Amém? Quer dizer, a gente já, né, cada pequeno passo diante de Deus é válido.
cada pequena vitória, né? Cada pequena mão do tamanho da mão de um homem que surge no céu sobre a nossa vida. A gente comemora porque a gente sabe que é o sinal da abundante chuva de Deus sobre nós. Amém? Agora, o espírito de orfandade, sabe o que ele faz com você? Ele vai sempre fazer você olhar a parte que você ainda não chegou. E ao invés de você comemorar o pequeno passo que você já deu, você olha tudo que falta ainda para você chegar, né? E aí você não fica feliz. Um exemplo comigo, vou dar um exemplo comigo. Por exemplo, se eu fizesse um culto especial e aquele culto não lotasse a igreja, não enchesse a igreja, eu vou falar de mim, né? Coisa triste, né? Eu vou falar. Como que eu me sentia? Se a igreja não enchesse naquele culto especial que eu fizesse, a igreja não tivesse lotada, eu me sentia um fracasso. Podia cair o fogo na igreja, irmão. Podia ter cura, podia ter gente... As pessoas podiam chegar em mim depois do culto e falar, nossa, pastora, a palavra falou comigo. Depois podia ter testemunho. Para mim, nada daquilo me deixava feliz. Eu não conseguia ficar feliz com o testemunho de cura. Eu não conseguia ficar feliz com, com a presença de Deus no lugar. Para mim, o que me deixava feliz se eu fizesse um culto especial, a igreja tinha que ficar lotada. Porque o espírito de orfandade, ele faz você valorizar mais a quantidade do que a qualidade. Por quê? Porque ele é um espírito que leva as pessoas a viver uma vida de aparência. A aparência é mais importante. O parecer é mais importante do que o ser. Entende? E quando você entende que você é filho de Deus, você é. Você não precisa provar para ninguém. Através de nada. Através de nenhum resultado. Você não precisa provar nada. É um convencimento do Espírito Santo dentro do teu coração. Que vai trazer dentro de você paz. Vai trazer dentro de você aceitação. Vai trazer dentro de você felicidade, contentamento, alegria. Satisfação no Senhor. Amém? Agora, quando sobre a tua vida mesmo, e eu tô dizendo de mim, que já estava dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, pastoreando a igreja há muitos anos, ali, com esse espírito de orfandade em mim. Por quê? Porque para mim, eu tinha que provar o meu valor como pessoa de Deus. Para minha liderança, eu tinha que provar para as pessoas que eu era uma mulher de Deus, que eu orava, que eu buscava, através do quê? Dos meus resultados. E quando eu não tinha um resultado, o que vinha na minha cabeça? O meu líder, o meu pastor vai pensar que eu não sou uma mulher de Deus. Olha só, e daí que ele não vai pensar, que ele vai pensar que eu não sou uma mulher de Deus, né? Problema dele, ele que lide com isso, ele que lute, como diz o povo, né? Eu não tenho nada a ver com o que ele tá pensando. As pessoas podem pensar o que elas quiserem, né? A gente não manda no pensamento delas. O importante é eu saber. Então hoje, eu acho que é uma das maiores lutas que Deus tem me feito travar dentro de mim, irmãos. Eu digo que isso ainda é uma luta. Por quê? Porque a gente vicia nesse negócio, né? De resultado. E aí, sabe o que acontece? É uma luta. E aí, hoje eu tenho travado uma luta, essa luta muito grande ainda dentro de mim. Porque às vezes, né, a gente tá no começo ali do nosso ministério e tudo mais. Então, às vezes a gente vai vendo as vitórias de Deus ali, vindo de pouquinho, né? São pequenas porções. A palavra para mim nos dias de hoje, eu tô que nem o povo vivendo do maná de cada dia, né? É o manazinho de Deus sendo derramado sobre a minha vida, sobre minha família, sobre a igreja. Cada dia vivendo daquela porção diária que Deus nos dá hoje. E amanhã? Amanhã o Senhor proverá. Amanhã é um outro dia, né? Aí a gente vai vivendo das pequenas conquistas. Cada culto que vem uma pessoa, uma alma que vai chegando. A gente está aprendendo o que é valorizar. Aquela alma que chega, aquela uma alma que veio. Ai, que alegria! No outro culto, mais uma, aleluia! Porque a gente estava
acostumado o quê? Vamos fazer o culto especial e tem que vir multidão, tem que encher o ônibus, entendeu? Tem que encher o ônibus e trazer, porque tem que ter um monte, tem que ter multidão. E muitas vezes aquele povo entra vazio e sai vazio. Ah, mas tem milagre, tem cura, tá? Mas nem todo mundo tá ali é curado, nem todo mundo que tá ali precisa de uma cura física, que é o que a gente precisa entender. Que sim, né? Eu já vi muitas reuniões especiais, pessoas saírem curadas, pessoas de verdade, isso aí eu não nego, né? Pessoas que saíam andando, pessoas que desapareciam o câncer, e tudo isso tem que ter mesmo, né? Tem que ter, mas a gente precisa entender que tem gente que tá ali e que ela não precisa somente, ela não precisa, às vezes ela tá por fora, ela tá muito bem, mas às vezes o tratar de Deus com a vida dela é o que eu precisava ser tratada. Eu precisava ser tratada nisso. E aparentemente, hoje quando eu falo essas coisas para algumas pessoas que já me conhecem, elas ficam chocadas, porque elas olham e falam assim, pastora, a gente conhece há tantos anos, imagina que a gente nunca imaginava que tudo isso passava dentro de você. A gente via como uma pessoa que a gente achava que era uma pessoa segura de si, que era uma pessoa que estava ali, né, na presença de Deus. Não, só Deus sabe. Só Deus sabe o que era que estava acontecendo aqui dentro de mim. Quanta frustração, quanto choro, muitas vezes desnecessário, porque eu ficava brigando com Deus, às vezes eu fazia algo e que Deus não me dava o resultado que eu esperava, não vinha a quantidade de pessoa que eu esperava, sabe? E eu ficava, nossa Deus, por que o Senhor não ouviu minha oração? Hoje eu sei que Deus, na verdade, estava cuidando de mim, sabe? E que hoje, para a presença de Deus vir no culto, não precisa estar lotado, sabe? Não precisa estar cheio de gente. Embora eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fiz culto, mesmo quando chegava uma pessoa só na igreja, eu sempre tive respeito por aquela alma, entendeu? Sempre fiz culto, né, quem me conhece sabe que às vezes podia ter 2, 3 pessoas no culto e eu fazia o culto com muita alegria, pregava a palavra que eu tinha para pregar e tudo mais. Mas o meu coração não ficava satisfeito com aquilo. E é claro, a gente não pode levar para o outro lado, mas tá bom, não precisa mais. Não é isso, claro, a gente precisa alcançar as vidas. Mas eu tô dizendo que a motivação do meu coração era errada, né? Era errado. Eu queria uma multidão, não porque eu queria uma multidão para Jesus, mas eu queria uma multidão para suprir a minha carência. Como muitos pastores, infelizmente, trabalham dessa forma, né? Na desculpa, com palavras espirituais. Ah, não, porque a gente precisa alcançar as almas, multidão para Jesus. Não é para Jesus, é para o homem. Porque não importa quantas pessoas vêm, não importa. Claro, a gente quer alcançar o maior número de pessoas possíveis. O maior número, né, para Jesus mesmo. Mas aqueles que estão sendo alcançados é motivo de vitória, de comemoração, de alegria, de satisfação para nós. Amém? E isso é o que a paternidade de Deus faz sobre nós. Ela traz esse contentamento, ela traz essa alegria de cada pequena vitória, cada pequena conquista. E já o espírito de orfandade, ele te leva a ficar insatisfeito e a querer buscar cada vez mais resultado, para provar para as pessoas, através do seu sucesso, que você é alguém que está sendo alcançado por Deus, que Deus é na sua vida por causa do seu sucesso, né? Claro que quando a gente está buscando a Deus, o Senhor vai abençoar, mas isso não significa que, de repente, se você estiver passando por um período, né, de batalhas, de lutas, de dificuldade, não significa que Deus virou as costas para você, que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você, que Deus não tem um propósito na tua vida, porque a vida da pessoa que serve a Deus, ela é feita assim, de montes e de vales. Amém? De montes e de vales. Não é assim como a gente tem ouvido esse evangelho raso, como eu postei lá no Facebook esses dias, né? O evangelho raso, o evangelho que ensina para as pessoas que elas têm que vir para a igreja, buscar a bênção delas, que elas têm que vir para a igreja, sabe? Para fazer a campanha, para Deus mudar a vida delas, no sentido material. E coloca na pessoa uma falsa ilusão, né? De que uma falsa sensação, uma ilusão de que
A vida dela a partir de agora tem que ser só bênção, só alegria, facilidades. Que se eu estiver vivendo prosperidade, alegria, facilidade, é porque Deus está comigo. E esse tipo de pessoas são pessoas que não aguentam um vento. Como Jesus falou sobre a construção. Pessoas que constroem suas casas, suas vidas com Deus na areia. E a palavra de Deus diz, sopra os ventos, vem as chuvas, as correntezas, as tempestades e a casa cai. É ruína total. Né? Então, tem muita gente construindo sua fé sobre areia. O que é isso? Conceitos furados. Porque a vida da pessoa que serve a Deus, se você olhar para o evangelho de Jesus, você não vai ver Jesus incentivando os seus seguidores, dizendo para eles que eles vão ter uma vida fácil, uma vida tranquila, uma vida, sabe, de ficar em casa só olhando para o seu bucho, né? Só olhando para o seu umbigo. Não. Você olha Jesus ali em todo o tempo preparando os seus discípulos para aquilo que haveria de vir. Tanto é que os discípulos foram homens corajosos e que a maioria deles entregou a própria vida por amor ao evangelho. Você não vê a igreja primitiva se reunindo para orar por prosperidade humana. Muito pelo contrário, você vê pessoas se unindo para dividir o que tinha com quem não tinha nada. Pessoas abrindo mão dos seus bens, como Zaqueu, seus bens ilícitos, seu conforto ilícito, para poder servir a Jesus. Você vê Jesus falando, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então a gente tem que parar com isso. Chega desse evangelho raso que você tem vivido. Aliás, tem pessoas que tá me ouvindo e que vai me ouvir depois. Não sei se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é membro. Você tá dentro de uma igreja onde você tá até aparentemente bem. Tá tudo bem com você. Você talvez está servindo, está fazendo a obra de Deus, ou está ali, você é um dizimista, faz suas campanhas, mas dentro de você, no seu coração está apertado, como o meu estava. Porque aparentemente estava tudo bem comigo, mas o meu coração apertava cada dia. E quando entrou a pandemia, a impressão que eu tinha, até estava conversando com a Bel esses dias, que é uma das nossas intercessoras, nós estávamos falando sobre isso. Quando começou a pandemia, a impressão que eu tive dentro do meu coração, sabe? Uma voz dentro do meu coração que dizia que Deus iria fazer algo nos próximos dias. E que o algo que o Senhor ia fazer era diferente, que Deus está movimentando a terra de uma forma diferente. Deus está movimentando os seus filhos, aqueles que servem a Ele de uma forma diferente, que algo estava... Eu tinha a impressão que algo estava acontecendo e eu estava de fora. E você que está aí, dentro dessa igreja, aí nesse cargo, você está tendo a mesma impressão. Você está aí servindo, talvez você é elogiado, seu trabalho está funcionando, mas você tem a impressão que algo no mundo está acontecendo da parte de Deus e você está fora. Sabe o que eu quero dizer para você? Você está fora mesmo. Porque essa impressão é a que eu tinha. Meu coração estava apertado. E eu comecei a ter a impressão de que Deus estava fazendo algo, e que eu estava fora. Aí eu comecei a orar. Sabe qual foi a minha oração para o Senhor? Eu comecei a dizer, Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer nos próximos dias, mas meu coração está dizendo que o Senhor vai fazer alguma coisa muito grande na face da terra, antes da volta de Jesus. E Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor, não me deixa de fora, eu quero participar disso, Senhor, eu quero estar dentro, Senhor, não me deixa de fora, eu não quero só assistir o que o Senhor vai fazer, eu quero ser agente do Senhor, eu quero fazer, eu quero pôr as mãos na transformação do que o Senhor vai fazer, eu não sei o que é, Deus, mas eu quero participar, eu quero, Deus, eu tô no meio, eu quero estar junto. E eu te desafio a fazer essa mesma oração. Eu desafio você que está nesse sentimento, nessa agonia, essa gastura dentro de você, sabe? E você começa a achar até que você está perturbado, você começa a pensar assim, não, é diabo, é demônio, eu estou perturbado, por quê? Não tem motivo, eu estou bem aqui na minha igreja, eu estou bem aqui, o que está acontecendo? Deus está movimentando, sabe por quê? Porque Deus está recrutando seu exército. O exército que vai trabalhar para a volta de Cristo está sendo levantado e ele está sendo selecionado de vários lugares. O Senhor está chamando seus filhos de vários lugares, independente de placa de igreja, de nome, de religião. Deus está chamando o seu exército, o exército dos últimos dias.
E Deus vai fazer algo grande. E você sabe disso, você está sentindo isso, você está incomodado aí onde você está. Eu quero dizer para você que se você não fizer algo, você não se movimentar, você não correr e buscar de Deus o que Ele quer de você nesses dias, eu quero dizer para você que isso vai passar. E você vai se conformar em estar neste lugar e você não vai participar do que Deus quer fazer. Né? E Deus está fazendo já. Amém? Eu desafio você a orar. Pessoas que estão se sentindo num deserto. Está dentro da igreja, mas está se sentindo vazio. Busca, entra na igreja, busca, mas sai vazio. Já não tem mais água, parece que a fonte secou. Quando a fonte lá do riacho de Querite secou, sabe o que Deus falou para Elias? Levanta-te daí. Mas Senhor, o Senhor mandou eu vir para cá, para essa fonte. Como assim agora ela seca? Né? Como assim ela seca agora? O Senhor que me pôs aqui na beira desse rio, todos os dias os pássaros estavam vindo trazer comida para mim, eu estava bebendo dessa fonte, até então ela estava matando a minha sede. Por que agora secou? Né? Não interessa, secou, agora levanta. Sai daí, que a fonte secou, não tem mais água jorrando aí. Levanta e vai para Sarepta. Foi o que o Senhor mandou. Ou seja, Deus mandou ele para um cenário improvável. Então eu quero dizer para você que talvez Deus vai tirar você do conforto onde você está. Deus vai tirar você, né, da situação boa que você acha que está e vai te mandar para um cenário improvável. Improvável. E para muitos vai parecer loucura o que você está fazendo. Para muitos vai parecer que você é doido, porque você largou, né, um conforto, você largou a sua estabilidade. Como para muitos, eu sou doida. Eu larguei, né, a minha estabilidade, né? A primeira coisa que me perguntaram é: a senhora vai largar e o seu salário? Que absurdo, né? Que salário, amigo. Que salário. Quem é herdeiro do Senhor, né? O Senhor é o nosso alimento, de verdade. Amém? Ele é maravilhoso. E aí as pessoas ficam aí presas, né? Outro confronto da paternidade com a orfandade, deixa eu falar aqui para a gente poder terminar. A aprovação e a projeção dos filhos. Jesus, ele fala, se você for lá em João capítulo 14, a partir do versículo 12, depois você abre, você vai ver Jesus falando assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. No Antigo Testamento você vai ver Elias ali recrutando Eliseu como seu filho espiritual, e Eliseu, ele passa a ser maior do que Elias. O que eu estou querendo dizer com isso? Que onde há a verdadeira paternidade de Deus, aquela pessoa que recebeu a paternidade de Deus na vida dela, se ela amanhã ou depois se torna um líder, se torna um pastor, ela também vai querer transmitir para as pessoas essa paternidade. E a paternidade no sentido de quê? De você sempre projetar os seus filhos. Você aprovar, ou seja, você ensinar, discipular e capacitar os seus filhos para uma projeção maior. Já onde tem um espírito de orfandade, sabe o que você vai aprender? Que você, né, você vai ver um líder que ele nunca deixa quem está em volta dele crescer. Nunca. Quer dizer, quem é liderado por ele, quem está debaixo da autoridade dele, não pode ter uma revelação melhor do que ele, entendeu? Por exemplo, se ele escreve um livro, só ele escreve um livro. Ninguém mais pode escrever. Como assim? Quem somos nós para limitar os dons de Deus na vida de uma pessoa? Quem somos nós? Fala para mim. Quem somos nós para estar dentro de um lugar, dentro de uma instituição, aonde você fala assim: aqui com esse título só tem o fulano, ninguém mais pode ter esse título, né? De bispo, de não sei o quê. Só ele que tem, os outros não podem. Quem falou isso? Aonde existe a verdadeira paternidade, quem tem a paternidade de Deus na vida dele, vai sempre querer que os filhos cresçam
mais, porque foi isso que Jesus fez. Jesus revela o Pai aos seus discípulos, a toda a humanidade, e ele fala isso para os seus discípulos: se você crê em mim, vocês vão fazer as obras que eu estou fazendo, que eu estou ensinando aqui para vocês, e digo mais, vocês vão fazer obras maiores do que essas. Oh, glória a Deus. Jesus deixou ali, né? Deu a deixa. Vão fazer obras maiores, maiores, maiores. Eu já vi caso, irmão, de pastor, por exemplo, ele dá um culto para um obreiro fazer, e se o culto que o obreiro fizer crescer mais do que o culto dele, ele tira aquele obreiro de lá. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi com esses olhinhos aqui, ó. Amém? Eu já vi, não é? Eu não estou inventando coisas aqui que eu não vi. Eu já vi isso acontecer. Né? O obreiro está fazendo o culto. Se o culto dele começar a crescer, o trabalho dele começar a crescer mais do que o pastor tira ele. Porque não pode crescer mais. Isso é orfandade pura. Orfandade isso aí. Porque se ele tivesse a verdadeira paternidade de Deus nele, sabe o que ele ia falar? Cresça, meu filho, cresça mesmo. Ele ia vibrar com o crescimento do filho. E a coisa mais linda é quando um pai vê um filho crescer. Um pai de verdade. Se ele nunca fez uma faculdade, quando ele vai na formatura do filho dele que fez a faculdade, ele vai se sentir realizado, ele vai ficar feliz. Eu não fiz faculdade, mas meu filho fez. Glória a Deus. Eu não alcancei aquele lugar, mas meu filho alcançou. E é isso que a gente quer, irmão. Nós que estamos aqui hoje, a próxima geração que vai vir depois de nós, eles precisam alcançar lugares que a gente não alcançou, né? Claro que a nossa carreira ainda não terminou, mas a gente não vai alcançar tudo. E a nossa esperança é essa, né? A nossa descendência, por isso que a gente ora tanto pela descendência, um Deus de descendência, por isso que a gente quer curar as famílias, curar as descendências, curar, né, as heranças espirituais. Por quê? Porque, claro, irmão, a gente não vai alcançar tudo. E nossa esperança, nossa fé é essa, que aquilo que eu não alcançar, os meus filhos vão alcançar por mim. Vão alcançar em nome de Jesus. Aonde eu não chegar, os filhos, não só os meus filhos naturais, mas os meus filhos espirituais também vão alcançar. E não só depois, mas talvez já agora, desde já, em nome de Jesus, né? E a gente quer ver a conquista dos nossos filhos aqui, se possível. Né? Ah, não, depois que eu morrer, você pode crescer. Oh, pelo amor de Deus, né? Então, a verdadeira paternidade capacita e lança os filhos. Já o espírito de orfandade, ele traz limitação. Os filhos não podem crescer, nem se desenvolver. Um espírito de controle. Controle das pessoas. Às vezes eu já falei sobre isso, que às vezes os pastores precisam tomar cuidado, né, com esse espírito de controle, que nós estamos ali para pastorear a igreja e não para controlar. E quando você entende isso também, isso traz uma leveza para você, porque você começa a entender que você não tem compromisso em agradar as pessoas, nem os membros da igreja. O meu compromisso é com Deus, é ouvir a voz de Deus, transmitir para as pessoas o que Deus quer, né? Cuidar delas dentro da palavra de Deus, orientando, né? Ajudando, estando ali como irmã em Cristo, dividindo o pão se for preciso. Porém, eu não sou responsável por elas. Né? Cada um é responsável por si. Você é responsável pelo seu pecado, você é responsável pela sua queda e pelo seu levantar também. Isso é importante porque senão a gente fica vivendo uma vida frustrada. A orfandade nos leva a ter uma vida espiritual distorcida. A gente está dentro da igreja, mas a gente está tendo uma vida espiritual muitas vezes distorcida, um mover espiritual distorcido, um mover espiritual fora do propósito de Deus. A orfandade não pode contar com os pais no momento mais difícil da sua vida. Quer dizer, por causa da falta do pai, né? Quantas pessoas que não tiveram seus pais, seu pai biológico, que hoje ela tem dificuldade de deixar Deus cuidar delas. Elas acreditam na força do braço dela. Pessoas que dizem assim, deixa eu não ir trabalhar não para ver se Deus vai fazer cair alguma coisa do céu. Né? Porque são pessoas que não entendem o que é o cuidado de um pai. Eu não trabalho para Deus, como eu falei no começo, mas eu trabalho com
o meu Pai, que é o meu Deus. Meu Deus é meu Pai. Eu não trabalho por um salário, nem por recompensas, nem por elogios e nem por aceitação humana. Mas eu sou herdeiro e desfruto dessa herança. Para que eu não seja como o irmão do filho pródigo, que depois que eu chorar me engana ali com o pai. Pai, eu estou tantos anos aqui te servindo, o senhor nunca me deu um cabrito. Que cabrito, gente? Quer dizer, estava esperando uma recompensa do pai pela fidelidade no seu servir, né? E ele era herdeiro. Ele era herdeiro. O pai falou: filho, tudo que é meu é seu. Como assim? Você nunca pegou um cabrito para se alegrar? Todos os cabritos são seus. Você está esperando eu te dar um cabrito para você fazer uma festa com seus amigos? Eu te dar um cabrito, todos os cabritos são seus. Você é herdeiro. E às vezes a gente fica assim, sabe, esperando um lugar na igreja, alguém nos aplaudir, alguém nos chamar para frente, alguém dar um microfone na nossa mão, alguém bater palma para nós, alguém dizer: ai, mulher de Deus, homem de Deus, alguém te dar uma oportunidade para você se sentir aceito, para você sentir que tem valor, para você se sentir parte do reino, quando na verdade Deus já te aceitou, você é filho de Deus e herdeiro de tudo que é do Pai. Amém? Tudo que é do Pai. Vou parar por aqui. Tem bastante coisa, mas se Deus permitir a gente vai falando disso. Eu quis falar um pouco sobre o espírito de orfandade, porque muitas vezes as pessoas ouvem a gente falar de espírito de orfandade. E do lugar onde eu vim, eu nunca nem tinha ouvido nenhuma pregação a respeito de espírito de orfandade. Quando eu ouvi, primeira vez que eu ouvi um pastor pregando fora, né? Fora de onde eu estava, eu fui ouvir uma ministração e o pastor falou sobre orfandade. Quando ele falou essa palavra, o espírito de orfandade, eu falei: oxi, o que é isso? E aí começou a pregar, falando da paternidade de Deus e do espírito de orfandade, que é o espírito do servo, o espírito do pecado, né? Do pecado o qual nós fomos sujeitos através de Adão. Mas nós já não estamos mais debaixo da condenação de Adão. Não estamos mais debaixo do espírito de pecado. Estamos agora debaixo do espírito de redenção, o espírito de Deus, o espírito de filhos, pelo qual nós chamamos Paizinho. Então vamos orar, vamos chamar nosso Paizinho aqui agora. Quero orar com você, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada vida, cada pessoa. Meu Deus, que o Senhor preencha toda a lacuna, todo o vazio, aquela pessoa que tem se sentido tão abandonada, às vezes dentro da igreja, pessoas se sentindo tão jogada para escanteio, Pai, porque ela não teve ali uma oportunidade dada pelo homem, ela não foi recebida, ela não foi elogiada. Meu Deus, quantas pessoas, Pai, estão fazendo do serviço dentro da obra uma chave de acesso para preencher esse vazio de rejeição, esse vazio de orfandade. Que nessa noite o espírito de adoção de filho venha sobre todo aquele, Pai, que estiver assistindo e sobre aqueles que depois vão assistir. Que cada pessoa possa sentir que é filho de Deus, herdeiro do Senhor, Pai, e que nós fomos chamados para trabalhar com o Senhor nesta obra. Com o Senhor e não para o Senhor. Não devemos esperar uma recompensa como salários, como elogios, não. A nossa recompensa, Pai, maior já veio, que foi quando Jesus derramou o sangue dele e nos transformou em filhos. Muito obrigado, somos herdeiros. E que venha hoje, através do Senhor, do Espírito de filhos de Deus, sobre cada pessoa, uma provisão do céu, provisão financeira, provisão de cura no corpo, provisão, Pai, de cura na alma, provisão de cura psicológica, a provisão de cura, Pai, de cura da depressão, cura da síndrome do pânico, cura do medo, cura, Senhor, da falta de valor que essa pessoa tem dado a ela mesma. Que o Senhor venha com essa provisão, Pai, sobre esse casamento, sobre essa família, sobre os filhos, sobre esse lar, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Você é filho de Deus, herdeiro do reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você deve fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, onde Deus te enviar e como Ele te mandar. Não fique aí nesse lugar querendo agradar pessoas, fazer a vontade do homem e buscando elogio e aceitação
humana, fazer parte de um grupo, né? Você não precisa fazer parte de grupo nenhum para ser aceita. Você é filho de Deus. Amém? Talvez você vai servir a Deus num grupo, sim, né? Sim, mas eu digo isso porque às vezes as pessoas chegam na igreja e ela não é aceita dentro do grupo, o grupo do louvor, o grupo disso, o grupo daquilo, ela fica se sentindo, meu Deus, né? Ore a Deus e fala, Pai, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Né? Qual é o teu propósito para minha vida? Qual é o chamado do Senhor para minha vida? Descubra o que Ele quer e faça. Independente se as pessoas vão apoiar, se as pessoas vão elogiar, se as pessoas vão aprovar ou valorizar. Faça aquilo que o Pai colocar nas tuas mãos. Amém, gente? Um beijo no coração de todos que ficaram até agora. Manda essa live para todas as pessoas que você conhecer, em nome de Jesus, tá bom? Amanhã, quinta-feira, 7h30 da noite, oração pela família. Avenida José de Souza Branco, 525, em nome de Jesus. Estaremos lá às 7h30. Domingo, às 9 da manhã, 18 horas, oração, louvor, adorando ao Senhor. Tudo com muita simplicidade. Eu digo sempre, Senhor, a casa é simples, mas é tua. O diferencial é a tua presença, Senhor. Né? O que nós queremos é a tua presença. E é isso que nós estamos buscando ali, a presença de Deus. Quero dizer para as mulheres que Deus está convocando o Exército de Mulheres. E dia 25 de janeiro, às 7 horas da noite, nós teremos ali uma convocação interdenominacional, ou seja, não importa de que igreja você é, ou se você não é de igreja nenhuma, Deus está convocando mulheres que querem se posicionar diante do Senhor, assim como a rainha Esther, diz a Bíblia, que no momento em que houve a necessidade dela entrar diante do rei, ela não se acovardou, ela entrou diante do rei e a Bíblia diz que o rei teve misericórdia e estendeu o cetro para ela. Através da vida de Esther, houve livramento para todo o povo. Amém? Mulher, através da tua vida haverá livramento para tua casa. Dia 25 de janeiro, às 7 horas da noite, ali no Melk, uma convocação de mulheres. Amém? Não importa onde você é, venha, venha, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês e até mais.